Olá, turma. Boa noite a todos e sejam bem-vindos aqueles que estão assistindo pela primeira vez das demais turmas, tanto dos EJA como regulares, da Escola Dionísio Mendes de Carvalho, Rondônia do Pará, 23 de setembro de 2020. O assunto da nossa aula de hoje de Química, a aula de número 2, refere-se a ligações químicas. Começando pela introdução, os átomos não ficam isolados, ou seja, poucos são os átomos isolados que não se encontram ligados a outros átomos. Aqui repare que nós temos a imagem ilustrada de um átomo. Lembra-se que o átomo é a menor unidade de uma matéria, tá? Matéria pode ser tudo aquilo que ocupa espaço, não importa o tamanho. Então, se a gente pegar um lápis, por exemplo, ou uma caneta, a gente verifica que a menor unidade daquela caneta são os átomos. E cada átomo que forma aquela caneta, ele é constituído por 3 subunidades. A primeira subunidade externa, que são os elétrons, e a segunda subunidade, que a gente também chama de subpartículas, que são os prótons e os nêutrons que se encontram no núcleo do átomo, tá? Então nunca deve confundir que o átomo tem 3 subunidades ou 3 subpartículas: elétrons, prótons e nêutrons. O que acontece? Os átomos que se encontram isoladamente ou que não possuem ligações químicas são os átomos do grupo dos gases nobres. Por exemplo, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e ranônio. Esses átomos, turma, eles são os únicos átomos que ficam isoladamente, ou seja, cada um átomo daqui da imagem, por exemplo, aqui, ó, o átomo de argônio, que eu estou riscando nesse exato momento, ele é o único átomo que fica sozinho na natureza. Então, esses 6 átomos que estão aqui nesta imagem, tá? Esses 6 átomos aqui, são os únicos que conseguem ficar só, sem grudar com outro átomo. Tanto que esses 6 átomos, conhecidos como gases nobres, né? E o nome já diz tudo, ele só tem no formato de gás, por causa que como ele é único, ele fica só, ele fica bastante leve. Então, por causa disto, é conhecido como gases nobres. Então, são únicos átomos da tabela periódica que ficam sozinhos, sem ligação com nenhum outro átomo, tá? Ou seja, cada átomo dos gases nobres não formam moléculas. Repara aqui nesta imagem uns exemplos de gases nobres. Nós temos quais são as utilidades dos gases nobres. Repare que na primeira imagem do lado esquerdo nós temos aí esse conjunto de balões, tá? Esses balões eles ficam suspensos por causa que a pessoa coloca gás hélio dentro dele. Então o gás hélio faz com que o balão fique sempre suspenso, ou seja, flutuando, tá? Antigamente usava hidrogênio, porém o gás hidrogênio ele é muito inflamável e o gás hélio não. Então, se aconteceu desse balão preenchido por gás hélio encostar em um ambiente que tenha fogo, por exemplo, não vai acontecer nada porque o gás hélio não é inflamado. Nós temos do outro lado aqui dessa imagem uma lâmpada, tá? Lâmpada incandescente que dentro do tubo dessa lâmpada, tá? Dentro dessa lâmpada é preenchido pelo gás argônio. O gás argônio tem a finalidade nessa lâmpada para que possa aguentar a alta temperatura do filamento de energia que passa dentro dele, tá? Então aquele filamento, aquele fiozinho que tem dentro da lâmpada incandescente, ele esquenta porque a energia está percorrendo ele e com isso faz a luminosidade. E o gás argônio ele tem uma função de preservar, né? Ou seja, não deixa derreter o bulbo feito de vidro, tá bom? Um momento. Tá. Dessa forma, podemos dizer que é muito difícil encontrar um átomo que esteja sozinho e não ligado a outro átomo, pois a única exceção são os gases nobres. Olha só, repara aqui na tabela periódica que todos esses átomos que estão nos quadrados de cor branco, tá? Vou riscar bem neste momento aqui, ó. Todos eles, é muito difícil desses átomos ficarem sozinhos, isolados na natureza, tá? Por exemplo, gás de hidrogênio,
o gás de oxigênio, carbono, o gás o átomo de ferro, o átomo de enxofre, enfim. Esses átomos que estão na cor branca, ele é muito difícil de estar só. Porém, os únicos átomos na tabela periódica que ficam sozinhos são esses da coluna direita, que eu vou riscar neste momento aqui, ó. Essa coluna que está pintada de cor azul, tá? Todos esses átomos que estão aqui são os famosos gases nobres. Então, esses são os únicos átomos na tabela periódica que ficam só, tá? Os demais aqui, de cor branca, na coloração branca, ele é muito difícil ficar sozinho. Então, sempre esse átomo vai procurar um outro átomo, que pode ser igual a ele ou diferente, para fazer a união. Também podemos concluir que a finalidade das ligações químicas entre os átomos acontece para dar mais estabilidade a cada átomo que está unido ou ligado. Então, o que acontece? Qual é a finalidade, então, já que a maioria dos átomos da tabela periódica e os átomos que a gente encontra na natureza, a maioria deles eles não ficam só, eles sempre vão procurar um outro átomo que pode ser igual ou diferente para fazer uma união, né, para ficar grudado um com o outro. Então, qual é a finalidade dessa união, né, dessa famosa ligação, ou seja, união entre os átomos? Qual é essa finalidade? A finalidade das ligações químicas, né, entre esses átomos é para dar estabilidade, né, a cada átomo. Ou seja, se o átomo, um exemplo, se o átomo de hidrogênio tiver só, ele vai ser um átomo instável, né? Então é por isso que ele procura um outro átomo, que pode ser ele pode ser um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono, de oxigênio, etc. Esse átomo de hidrogênio vai procurar um outro átomo para dar uma estabilidade a ele. Então, já que ele está instável, ele procura um outro átomo para dar mais estabilidade. Então, a finalidade das ligações químicas, ou seja, das união entre os átomos, é para dar uma estabilidade a cada átomo, tá? Repara aqui na imagem, repara aqui na imagem que nós temos, deixa eu pegar aqui a caneta, que nós temos, turma, aqui, ó, uma pedra, tá? Esse bloco de ferro, essa pedra que é feita só de ferro, tá bom? E se a gente observar dentro dessa pedra, a gente vê que essa pedra de ferro, né, esse bloco de ferro, essa esfera de ferro, é formado por vários átomos. Ó, cada bolinha dessa aqui de cor verde que eu estou riscando neste momento, são os átomos de ferro, tá? Ó, um átomo aqui de um canto que está grudado ao outro, que está grudado a outro, e etc, tá? Então, esses átomos de ferro, eles estão grudados um ao outro, e essa união entre os átomos dá o nome de ligação química, tá? Então, os átomos estão ligados quimicamente para dar estabilidade. Então, é por causa disso que essa pedra, essa esfera de ferro é formada, a gente consegue ver essa esfera de ferro por causa que os átomos que estão dentro dessa esfera de ferro estão ligados quimicamente, ou seja, estão unidos, tá? E essa união entre os átomos de ferro se deu para dar uma estabilidade a cada átomo de ferro, tá bom? As ligações químicas, então, estuda a união dos átomos. Então, qual é a finalidade das ligações químicas? O assunto da nossa aula de hoje, tá? É estudar a união dos átomos. Então, desta forma, os átomos se unem para formar objetos. Então, é graças à ligação química entre os átomos que hoje nós estamos aqui. Tá? É graças à ligação química entre os átomos que hoje você está vendo a minha aula pelo seu smartphone. Porque imagina se os átomos não se ligassem. Vamos imaginar que os átomos não unissem, não se ligassem. Hoje você não teria um smartphone. Nem você existiria e nem a Terra muito menos, tá? Então tudo que a gente consegue ver, pegar, é graças a ligações químicas, ou seja, as uniões entre os átomos. Então a parede de uma casa é formada porque os átomos daquela parede estão grudados um no outro, tá? Como se fossem tijolos. Então essa união dá-se o nome de ligações químicas. Então neste sentido, segundo ponto desse slide, nesse sentido, os átomos se unem por ligação química,
tá? E nessa ligação química, os átomos podem se unir, né, ou se ligar, na verdade, por três formas. Então, nós temos três tipos de ligações químicas. Vou voltar aqui rapidinho. Nós temos três tipos. O primeiro tipo, que eu vou riscar aqui neste momento, é a ligação iônica. Então, o que acontece? Tem átomo que une com outro átomo através de uma ligação chamada de ligação iônica. Mas tem átomo que vai ligar com outro átomo por um outro tipo de ligação, chamado ligação covalente. E por último, nós temos esse terceiro tipo de ligação, que são as ligações metálicas, tá? Então, nós temos três tipos na qual os átomos podem se unir. Ou o átomo se une por ligação iônica, ou os átomos se unem por ligação covalente, ou os átomos se unem por ligação metálica. Então, a gente vai ver cada uma dessas três ligações. Começando pela ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre átomos quando um deles perde elétron e o outro átomo ganha elétron, tá? Então, qual é a diferença da ligação iônica para as demais ligações? É que a ligação iônica acontece que um átomo vai perder elétron enquanto que o outro átomo vai ganhar. Então, se um átomo perde elétron, é porque um outro ganha. Então, nessa troca de elétrons, né, que um está perdendo e o outro está ganhando, os átomos se unem. Então, o que vai acontecer? Imagina da seguinte forma: poxa, tem um átomo que ele tem muitos elétrons. E ele precisa, como ele tem bastante elétron, ele vai atrás daquele outro átomo que tem pouco elétron para entregar para ele. Então, nessa busca, os átomos se unem. É como se fosse, por exemplo, uma pessoa que tivesse muito dinheiro, tá? Isso não é bem difícil, mas uma pessoa que tivesse muito dinheiro e ele fosse atrás de uma outra pessoa que tem pouco dinheiro. Aí nessa hora ele pega e dá o dinheiro dele. Poxa, você tem pouco dinheiro, então toma aqui. E acaba tendo o quê? Uma amizade aí, uma ligação entre essas duas pessoas. Um que tem muito dinheiro e outro que tem pouco dinheiro. Isso é uma ilustração meio sem lógica, porém, acontece entre os átomos. O átomo que tem muito elétron, ou seja, que é muito rico em elétron, ele vai procurar um outro átomo que tem pouco elétron, ou seja, que é pobre em elétron. Então, nessa hora, esse átomo vai procurar o outro e eles vão se unir. Vão ter tipo assim uma amizade entre os dois. O que tem muito elétron vai doar e o que tem pouco elétron, né, vai ganhar. Então um perde e outro ganha. Então nessa hora os átomos ficam unidos um com o outro, porque sempre um está ganhando e o outro está perdendo, tá? Não quer dizer que assim, professor, então quer dizer que o que perde elétron, ele vai dar o elétron para o outro, tá? Aí o outro que ganha o elétron, ele pega aquele elétron e vai embora. Não, não é assim. É por causa que nessa hora, como que um está ganhando e outro está doando o elétron, nessa hora cria uma afinidade, como se fosse uma amizade, entre aspas. Aí é por isso que esse átomo, um com o outro, se une, tá? Por ligação química. E essa união, quando um átomo ganha e o outro perde, recebe o nome de ligação iônica. Então, para entendermos melhor, vamos usar como exemplo a ligação química do tipo iônica entre o átomo de sódio e o átomo de cloro, tá? Quando existe uma aproximação entre o átomo de sódio e o átomo de cloro, um elétron do sódio passa para o cloro, ou seja, o sódio perde elétron, enquanto que o cloro ganha um elétron. Desta forma, o sódio e o cloro ficam unidos por ligação iônica. E nesta união do sódio e cloro forma um retículo cristalino. Por causa que a união do sódio com cloro, por ligação iônica, forma-se o famoso sal de cozinha. Tá? Então repare que nessa imagem que nós temos o sal de cozinha em cima dessa colher. E repare também que a imagem acima nós temos o retículo cristalino. O que é então o retículo cristalino? O retículo cristalino é quando dois átomos ou mais átomos estão unidos por ligação iônica. Então, se eu perguntar assim, o que é retículo cristalino? Retículo cristalino é quando dois átomos estão unidos por ligação iônica.
tá? Pode ser 2, 3, 4, 1 milhão, não importa a quantidade. Tem que ser no mínimo 2 átomos. Se tiver um grudado no outro por ligação iônica, recebe o nome de retículo cristalino. Repare na imagem aqui, ó. Nós temos essas esferas de cor verde e essas esferas de cor roxa. Repare que no tamanho, ó, a esfera de cor verde está maior e a esfera de cor roxa está menor. O que isso quer dizer? Que a esfera de cor verde está maior porque ganhou um elétron. Enquanto que a esfera de cor roxa está menor porque perdeu um elétron. Lembrando que essas esferas nessa imagem, cada esfera dessa, cada bolinha dessa representa o quê? Um átomo, tá? Então nós temos vários átomos aqui, ó. Então todos esses átomos estão constituídos neste sal de cozinha. Então o famoso sal de cozinha que a gente utiliza todos os dias é formado pela união química, né, por ligação química de sódio com cloro. E nessa união do sódio com cloro, forma-se o retículo cristalino. Alguém pode perguntar assim, ou analisar da seguinte forma: professor, na aula passada, na aula 1, a gente havia dito que molécula é a união de 2 ou mais átomos, tá? Exatamente. Porém, vocês vão ver na aula de hoje que molécula é quando os átomos estão ligados por ligação covalente, tá? Se os átomos estiverem ligados por ligação iônica, você não fala molécula, você fala retículo cristalino, tá bom? Então, por falar em molécula, aqui está, rapidinho, aqui está só a mesma imagem que eu aumentei de tamanho. Repare que nós temos várias esferas, cada esfera é um átomo. E elas estão ligadas com o outro, ó. A esfera grande está ligada com a esfera pequena. Ó, a esfera grande, que é um átomo, está ligada com a esfera pequena, que é um outro átomo. A esfera pequena está menor porque perdeu o elétron. A esfera grande está maior porque ganhou o elétron. Ou seja, um átomo ganhou o elétron e o outro átomo perdeu o elétron. E por causa disso, os dois se uniram. Repara que tem vários átomos unidos, que esses vários átomos unidos formaram o quê? O famoso retículo cristalino, tá bom? Então, para falar em molécula, a gente chega com ligação covalente. O que são as ligações covalentes? Ou seja, uma outra maneira para os átomos se unir é fazer um compartilhamento de pares de elétrons de um átomo com outro átomo. Neste caso, nenhum átomo ganha ou perde elétron, mas sim compartilham. Então a gente viu que, da seguinte forma: ligação iônica é quando um átomo ganha elétron e o outro perde elétron. Um tem que ganhar, um tem que perder para o outro ganhar, tá? E vice-versa. Então, quando um átomo ganha e o outro perde, ligação iônica. Na ligação covalente é diferente. Neste caso aqui, turma, a ligação covalente, nenhum átomo ganha, nenhum átomo perde, mas sim compartilham os seus elétrons. Então vai ter um compartilhamento de elétrons aí, tá? É uma parceria. Nós temos, por exemplo, nessa imagem, 2 átomos de oxigênio. Repara aqui, nós temos esse primeiro átomo de oxigênio e o segundo átomo de oxigênio, tá? Então, o que aconteceu? Esses 2 átomos de oxigênio, nenhum ganhou, nenhum perdeu o elétron, mas sim compartilharam. Repara que os elétrons estão aqui, ó. Esses 4 elétrons que eu estou riscando neste momento estão compartilhados. Esses 4 elétrons que estão aqui, 2 vieram de um átomo de oxigênio, do primeiro oxigênio, e 2 elétrons vieram do segundo átomo de oxigênio. Então nenhum está dando, nem outro está perdendo, e sim está compartilhando, tá? E neste compartilhamento é que os átomos se unem também. Então vamos imaginar a ligação covalente, como os átomos estão compartilhando elétrons, então na mesma hora um átomo precisa do outro. Igual a ligação iônica. Cada átomo precisa do outro, ligação covalente também. Então, esse átomo de oxigênio nessa imagem precisa do outro átomo de oxigênio para ficar o quê? Estável. E essa estabilidade só vem quando, na ligação covalente, por exemplo, quando os 2 átomos estão compartilhando os seus elétrons. Então, é o seguinte, ó, vamos utilizar como exemplo 2 átomos de hidrogênio.
sabemos que cada átomo de hidrogênio possui apenas um elétron, os dois átomos de hidrogênio ficam unidos entre si por causa que ambos compartilham seus elétrons. Desta forma, o par de elétrons passará a pertencer a ambos os átomos, formando assim uma molécula. Olha só nessa imagem aqui, nós temos um exemplo de uma molécula. O que é a molécula então? A molécula é quando dois átomos estão unidos, estão ligados por ligação covalente. Então, a molécula é quando dois ou mais átomos estão ligados por ligação covalente. Ou seja, os átomos estão compartilhando seus elétrons. Repare que nessa imagem que nós temos um copo d'água e ampliando a imagem desta água, a gente observa que esta água é formada por moléculas. Cada esfera que eu estou riscando aqui, ó, é uma molécula. Então, nós temos aqui, só nessa imagem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. E repare que cada molécula dessa, eu vou pegar essa molécula bem aqui, ó, que estou riscando neste momento aqui, ó. Cada molécula dessa, uma molécula dessa aqui, ó, é formado por 3 átomos. Como é que eu sei que tem 3 átomos essa molécula? Porque tem 3 esferas. 2 esferas de cor azul e uma esfera grande de cor vermelha. Ou seja, nós temos 3 átomos ligados por ligação covalente. Ou seja, esses 3 átomos estão compartilhando seus elétrons. E por causa disso, eles ficam ligados entre si. Tá bom? A gente chega agora na última parte, que é a ligação metálica. A ligação metálica, como o próprio nome já diz, é o tipo de ligação que ocorre entre átomos de elementos classificados como metais. Então, qual a diferença da ligação metálica para a ligação covalente e a ligação iônica? Que primeira coisa, a ligação metálica só vai ocorrer entre os átomos classificados como metais, tá? Como, por exemplo, a união de vários átomos de ferro, a união de vários átomos de alumínio, a união de vários átomos de ouro. Enfim, quando for átomos do grupo dos metais, classificados como metais, esses átomos vão se unir por ligação metálica. Quando os átomos dos grupos dos metais estão unidos entre si, recebe o nome de ligas metálicas. Olha só, nós temos aqui a ligação metálica. Repare que nesta imagem aqui, vou voltar aqui novamente o slide. Repare que nesta imagem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, tá? Nós temos 6 átomos que estão grudados um no outro. E como é que eu sei que é ligação metálica? Só pela imagem. Repara o seguinte, ó. A gente vê que nós temos elétrons, que eu estou riscando neste momento aqui, ó. Elétrons que parece que estão soltos, né? Olha só, esses elétrons não estão na eletrosfera. Lembra que a eletrosfera é representada por essa linha aqui, ó, que eu estou riscando aqui, ó. Esta linha que eu estou riscando é a eletrosfera. Esses átomos que estão aqui, ó, que eu estou riscando neste momento, estão fora da eletrosfera. Eles estão fora, mas estão meio que soltos, entre aspas. Por que isso? Porque a ligação metálica, os átomos dos metais, quando eles se ligam, cada elétron de um átomo fica, entre aspas, solto para que possa dar mais liberdade àquele elétron a andar entre os átomos que estão ligados. Por exemplo, este elétron que está aqui, ó, que eu estou riscando bem aqui, ó, esse do último do lado direito, tá? Este elétron que está aqui pertence a este átomo, tá bom? Porém, este elétron ele fica livre para poder navegar neste átomo, ou neste, ou neste, ou neste, ou neste. Depois que ele está meio solto, na mesma hora ele pode estar em um átomo, esse elétron, na mesma hora esse elétron pode estar em um outro átomo distante, tá? Aí é por causa disso, desses átomos que estão, desses elétrons que estão soltos, é que nós temos a corrente elétrica. Repare que a eletricidade das nossas casas e dos nossos aparelhos eletrônicos se dão devido aos metais. Para você ter uma energia na sua casa, você tem que comprar o quê? Aquele famoso fio. E dentro do fio nós temos um metal ali, tá? Que pode ser
cobre, enfim, pode ser qualquer tipo de metal, até ferro pode ser, tá? Mas vai depender da resistência. Então, nós temos dentro daquele fio um metal. E esse metal transmite a energia elétrica por causa dos elétrons que estão soltos. Então a corrente elétrica se dá por causa desses elétrons que estão soltos, que eles ficam percorrendo um átomo e outro. Entenderam? Então a finalidade desses elétrons soltos é que possa ter mais livre e dispostos a navegarem a vários átomos daquela ligação metálica, tá? Ele só fica percorrendo entre os átomos ali, ele não vai embora. Ele só fica percorrendo, ele fica disponível para qualquer átomo se quiser pegar, tá bom? Então, resumindo, a ligação metálica se dá quando átomos dos metais estão unidos entre si. E quando esses átomos se unem, esses átomos de metais, quando eles se unem, formam-se as famosas ligas metálicas. Então, o que é uma liga metálica? É quando dois ou mais átomos estão unidos ou ligados por ligação metálica. Então, liga metálica é quando dois átomos dos metais estão unidos entre si. Pode ser 2, 3, 1 milhão, enfim, tem que ser átomos dos metais. Quando esses átomos dos metais estão unidos entre si, formam-se ligas metálicas, tá? Aqui nessa imagem aqui a gente repara que os elétrons que estão livres, tá? Esses elétrons livres, eles ficam, entre aspas, passeando um átomo a outro, tá? Ele fica percorrendo cada átomo que está aqui dentro. Isso acontece apenas nas ligações metálicas. E finalizando com um exemplo de ligas metálicas, tá? Nessa imagem aqui nós temos um fio, que é uma liga metálica, uma aliança, que é uma liga metálica, uma moeda, que é uma liga metálica, tá? Enfim, quando dois ou mais átomos dos metais estão unidos entre si, formam-se ligas metálicas. Resumindo, ligação iônica, tá? Quando um átomo ganha e perde elétron. Aí quando os átomos da ligação iônica estão unidos, forma-se retículo cristalino. Ligação covalente é quando os átomos estão compartilhando os elétrons. Então, quando os átomos estão unidos por ligação covalente, dá-se o nome de molécula. E quando os átomos dos metais estão unidos, eles se unem por ligação metálica. E quando dois ou mais átomos dos metais estão unidos entre si, formam-se as famosas ligas metálicas. Turma, a gente se vê então numa próxima aula e uma próxima oportunidade. A todos, uma boa noite.